Nacional 1996-97. O Futebol Clube do Porto foi o grande campeão da época 96-97. Conquistou o seu primeiro tricampeonato. Brilhantes, com Pinto da Costa e António Oliveira lado a lado, os Dragões venceram também a Supertaça. O Boa Vista foi boavistão e ergueu a sua 5ª Taça de Portugal. O Sporting, segundo classificado, com uma segunda volta notável, maior número de pontos conquistados, ganhou acesso a discutir um lugar na Liga Milionária dos Campeões. Sporting de Braga e Vitória de Guimarães puseram o Minho em festa e dançaram o Vira à Europa. O Benfica foi terceiro classificado, pior época de sempre, 33 futebolistas utilizados, um recorde. O guarda-redes belga Michel Preud'homme, de 38 anos, com uma temporada fantástica, jogou os 34 jogos completos do campeonato, e João Vieira Pinto, capitão, foram figuras que se destacaram pela positiva num Benfica decepcionante. 2 treinadores. Paulo Autuori partiu a meio da época, deixando a Águia em segundo lugar com mais 2 pontos que o Sporting. Manuel José substituiu e com o mesmo número de jogos o Benfica perdeu mais pontos. Marcou praticamente metade dos golos. Sofreu o dobro dos golos. Quedou-se em terceiro lugar a 14 pontos do Sporting e a 27 do campeão. Para além das 10 derrotas, o Benfica não venceu metade dos jogos do campeonato, perdeu os 2 encontros de fronte do Futebol Clube do Porto, do Vitória de Guimarães, do Belenenses, e não venceu o Sporting de Braga, o Boa Vista e o Marítimo. Manuel Damasio, há 3 anos presidente do Benfica, sem sucesso desportivo. Nesse mesmo período foi tempo de ver o êxito vestido de azul e branco. Jardel, e é o gol do Porto. Trigésimo gol de Mário Jardel no campeonato. Ele vai chegar ao Jardel e é o gol do Porto. Foi Jorge Costa, o capitão, a marcar. Em agosto, no princípio da época, o Benfica apresentou-se renovado. Apostou no novo treinador, o então muito desejado Paulo Autuori, um brasileiro com 10 anos de bom trabalho efetuado em Portugal. Campeão do Brasil, agora finalmente a assumir o comando técnico de um grande clube português com prestígio internacional. O Futebol Clube do Porto, campeão, também apresentou o novo treinador, António Oliveira, num regresso à casa onde se tornou famoso como jogador. Novos trunfos, Jardel, Arthur e o ex-vimaranense Zalvic. Domingos foi operado. No Sporting, o técnico belga Robert Vazés foi a principal novidade, tendo Otávio Machado como adjunto. Gil Bayar, Hagi, De Real e Bissé foram os recrutas apresentados. Carlos Xavier abandonou o futebol. Dani transferiu-se para o Ajax de Amsterdão. Tulipa e Jimmy passaram a constituir novos reforços do Boa Vista. O Futebol Clube do Porto iniciou a época a vencer a primeira mão da Supertaça 95-96 nas Antas, bateu o Benfica por 1-0. Após um bom espetáculo de futebol, com Domingos a marcar o golo que deu a vitória dos azuis e brancos, ficou a alegria de quem ganhou e também um desejo fundamental para o futebol português. É bom começar a ganhar, isto moraliza uma equipa, mas acima de tudo, o que é importante é dizer ao público que há motivos para ir ao estádio, porque hoje assistiu-se a um grande espetáculo, 2 grandes equipas. Início do campeonato. No estádio das Antas, o Vitória de Setúbal incomodou o campeão nacional, orientado por António Oliveira. A vencer ao intervalo por 1-0, os sadinos chegaram aos 2-0 com golos de Chiquinho Conde, para espanto do novo treinador dos azuis e brancos. A igualdade no marcador só foi restabelecida nos últimos 5 minutos, primeiro Mário Jardel. E depois, domingo, fizeram os golos. No cair do pano do desafio, bem pode dizer-se do mal ou menos na estreia de António Oliveira no campeonato como técnico do Futebol Clube do Porto. No Estádio da Luz, o Benfica abriu igualmente a época com um empate frente ao Sporting de Braga. Nos últimos 10 minutos da partida, Helder inaugurou o marcador para os encarnados. 2 minutos depois, Idalécio fixou o resultado. Pinhotos audazes pontuaram na Luz.
Manuel Cajuda arrancava em Lisboa para uma classificação europeia em 96-97. O treinador belga Robert Vazés, sentado no banco dos 3 grandes, só o Sporting venceu na jornada inaugural. Foi na Maia, de fronte do Sporting de Espinho, que Leões se mostraram no abrir da época. Pedrosa foi o primeiro a marcar. Depois, Vidigal fez o 2-1 ainda na primeira parte. Hagi fixou o resultado em 3-1 para o Sporting já no segundo tempo. Em setembro, no Futebol Clube do Porto, Lula transformou-se na segunda baixa. Aquisição para 96-97, o defesa central brasileiro, operado cedo, ficou afastado dos campos de futebol. Pringle, sueco, ponta de lança, foi a nova aquisição que o Benfica apresentou. Mas em setembro, em Lisboa, no Estádio da Luz, o Futebol Clube do Porto venceu de forma categórica a Supertaça 95-96. Operação do Porto. Porto em contra-ataque, com perigo. Pode ser o remate. E o golo. 1-0. 3 minutos da primeira parte, o Porto a inaugurar o marcador. Aproveita muito bem o Porto, mais uma vez um contra-ataque. É a segunda bola que o Valde perde na zona do meio campo. Arthur a inaugurar o marcador no Estádio da Luz para o Futebol Clube do Porto aos 3 minutos. Velocidade de Arthur a fazer sentir. E é Zalvic que despeja. E lá vai Arthur, rapidíssimo, tentando passar, já passou calado. Agora a situação de 1 para 1 com Jamir. E a bater bem, Edmilson, contra-ataque do Porto. Pode ser o segundo. Aí está, 2-0 para o Porto. Um grande contra-ataque. Isto é como se deve fazer um contra-ataque. Grande mérito do Arthur e depois a desmarcação rapidíssima do Edmilson. 42 minutos, Porto a fazer o 2-0 no Estádio da Luz. E o 3-0. Entrou completamente à vontade de Jorge Costa naquele corredor central sem marcação. Defesa do Benfica completamente presa na rala. E repete-se a história da primeira parte. Os jogadores do Benfica estão a dormir e os jogadores do Porto muitíssimo bem, carregados de ambição, com estatuto de grande jogador, que provam aqui dentro do campo, aproveitam muito bem esta ineficácia por parte do Benfica. É um grande golo de grande espetáculo. Grande gol por parte do Vettel, sem qualquer hipótese de defesa para o gol. O gol da noite. 4-0 para o Futebol Clube do Porto aos 12 minutos. O Futebol Clube do Porto ainda chegou aos 5-0 com um golo marcado por Drulovic. Brilhante vitória dos campeões nacionais a imporem em 42 anos da Estádio da Luz uma goleada histórica ao Benfica. Vencendo e convencendo, foi como o Futebol Clube do Porto ergueu o primeiro troféu, já conquistado em 96-97. Na cidade do Porto, por força do futebol e do sucesso estrondoso do seu clube em Lisboa, o São João voltou à rua. O indicativo de Lisboa já não é o 0-1, agora a partir de hoje é o 0-5. 5-0. É lindo. Porto, és campeão, soubeste lutar e a todos ganhar e recebeste e tens uma taça na mão que nunca mais vais ver. Porto, és campeão, soubeste lutar e a todos ganhar e recebeste e tens uma taça na mão que nunca mais, que nunca mais vais largar. O Benfica ganhou na segunda jornada do campeonato no estádio do Varzim, venceu Gil Vicente por 3-0. Helder foi quem inaugurou o marcador. Depois, Donizete, a nova estrela da Luz, jogador brasileiro, atingindo bons níveis de produção, foi um dos melhores artilheiros do Benfica em 96-97, pese embora tenha regressado ao Brasil a meio da prova, acabou por construir o resultado, marcando os restantes 2 golos. Também o Futebol Clube do Porto triunfou pela primeira vez, foi fora, face à União de Leiria e por 3-0. Jardel começava a dar nas vistas. Arthur, ex-Boa Vista, mostrava-se de azul e branco. Edmilson completava um trio de atacantes de luxo que deu que falar, marcando 45 dos 80 golos que o Futebol Clube do Porto produziu na época. O Sporting jogou em casa pela primeira vez e não conseguiu mais do que o nulo de fronte do Farense. Em Vila do Conde, na terceira jornada, os Leões voltaram a ganhar, segunda vitória fora. 4-3 foi o resultado final, frente ao Rio Ave, que teve no seu avançado Fernando a estrela da equipa com hat-trick, ainda assim insuficiente para anular a vantagem do Sporting. Benfica, no primeiro triunfo em casa, goleou a Vitória de Setúbal, 5-1 foi o resultado. Bruno Caires
João Pinto. Hassan. Panduru. E Gustavo, este com um golo espetacular, assinaram os 5 golos do Benfica. No Estádio das Antas, o Futebol Clube do Porto derrotou o Desportivo de Chaves por 2-0. Edmilson e Folha rubricaram os golos, um em cada parte, num jogo em que os azuis e brancos cumpriram a sua obrigação. Na jornada seguinte, a quarta, na Maia, Jardel assinou o ponto e fez o resultado do jogo frente ao Salgueiros. 1-0 para o Futebol Clube do Porto. O Sporting estreava-se no campeonato a ganhar em Alvalade ao bater o Marítimo por 3-0. Afonso Martins fixou o resultado do desafio. No fim de setembro, na Luz, Valdo inaugurou o marcador frente aos Chaves, num encontro em que o Benfica ganhou por 3-0. Na Maia, o Sporting vencia por 1-0 Lessa com um golo de Emanuel Amunique. Após 5 jornadas, o mês fechava com o Benfica e o Sporting à frente, com 13 pontos. Seguiam-se a 2 pontos o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto. O quinto lugar era ocupado pelo Sporting de Espinho. Outubro assinala a saída do guarda-redes Nuno para o Desportivo da Corunha, após acesa polémica com o Vitória de Guimarães. O Olamense despedia Quinita à 8ª jornada, naquela que foi a segunda chicotada psicológica do campeonato. Vítor Manuel, o primeiro despedimento da época, saído do União de Leiria, após 6 derrotas em 7 jogos, entrou no Restelo. Eurico Gomes ocupou o seu lugar na cidade do Lis. O Benfica apresentou o sueco Martin Pringlo no Estádio da Luz no jogo com o Estrela da Amadora à 7ª jornada. O ponta de lança nórdico ajudou a fabricar o primeiro golo dos encarnados, num movimento que abriu caminho ao remate de João Pinto, o melhor marcador do Benfica na temporada, com 13 golos. Donizete rubricou o resultado final do encontro, 2-0 para o Benfica. Antes, na 6ª jornada, a norte, o avançado brasileiro, pleno de eficácia, assinou o golo com que o Benfica venceu o Salgueiros. Estádio José Alvalade, Sporting Futebol Clube do Porto, Hilário, guarda-redes internacional sub-21, lançado na baliza dos azuis e brancos no primeiro clássico da época. No primeiro medido de forças, direto entre 2 candidatos ao título. Ali o homem no meio e é o gol do Porto. Execução. Edmilson a marcar. Edmilson a marcar aqui em Alvalade. Hilário teve uma estreia auspiciosa. Penso que tenho a agradecer a oportunidade dada pelo técnico, que mostrou ter muita coragem em apostar em mim, de maneira que, pronto, eu penso que fiz o meu trabalho. O Futebol Clube do Porto, imparável na 7ª jornada, no derby da cidade invicta, venceu o Boa Vista por 1-0 com um golo espetacular do esloveno Zalvic. Derrotado frente ao campeão, o Sporting conseguiu logo a seguir um excelente resultado da cidade de Betis para frente do Vitória de Guimarães. Venceu por 1-0 com o Ouattara a marcar logo no primeiro minuto. À 8ª jornada, o Sporting recebeu e derrotou o Benfica e no velho derby nacional mostrou ao país um novo valor do futebol português. E mais um livre para o Sporting, Oceano. E o golo! É o golo! Beto a marcar o primeiro golo do Sporting aqui em Alvalade. A aparecer completamente solto no lado contrário e a bater sem apelo Michel Perradome. O Sporting passa a vencer por 1-0 aos 6 minutos nesta segunda parte. Beto a estrear-se num derby e logo com um golo ao Benfica. Foi muito bom para mim ter feito o gol e a equipa ter ganho foi mais importante de tudo. Entretanto, a norte, o Futebol Clube do Porto goleava o Sporting de Espinho por 5-0, com Mário Jardel a manter-se como figura proeminente, ao faturar mais 2 golos. O Futebol Clube do Porto terminou o mês de outubro à frente da classificação com 20 pontos. Seguiam-se Sporting e Benfica, ambos a 1 ponto. Quarto, Vitória de Setúbal, 15 pontos. Quinto, Sporting de Espinho, 14 pontos. Em novembro, dança de treinadores. O Marítimo, à 10ª jornada, despediu o técnico brasileiro Marinho Pérez, depois de 4 derrotas em 10 jogos. Manuel José foi chamado para treinar a formação madeirense. No Boa Vista, Zoran Filipovic foi também despedido à 10ª jornada. O Boa Vista, em 10º lugar e com uma campanha europeia paupérrima, ditou a substituição do treinador. Assim, João Alves voltou pela 3ª vez ao Bessa, depois de sair de Espanha do Salamanca, onde não foi propriamente um técnico com êxito. Bernardino Pedroto, à 11ª jornada, caiu no Gil Vicente após 9 derrotas. Foi substituído por Fernando Festas. No Benfica, uma mão cheia de novidades. O defesa lateral esquerdo marroquino Adrui assinou pelos encarnados. Helder transferiu-se para o Deportivo da Corunha. Dimas saiu para a Itália, para a Juventus. Glenn Helder, futebolista holandês a jogar no Arsenal de Londres, reforçou o Benfica.
O Benfica iniciou o mês de novembro no Estádio da Luz, defrontando Boa Vista, e Liev inaugurou o marcador para os encarnados ainda no primeiro tempo. Na segunda parte, o caos no estádio após um livre apontado por Jimmy. Na sequência do lance, João Pinto cometeu falta para grande penalidade, bem assinalada pelo árbitro Isidoro Rodrigues. O capitão do Benfica, nervoso, não primou pela disciplina e foi bem expulso. A falta de João Pinto existiu, daí a grande penalidade assinalada, mas não convertida. Mas sob o queiro do pano do jogo, uma triangulação perfeita culminou no gol dos achadrezados apontado por Jimmy. Um grande golo do ponta de lança de Boa Vista, efusivamente festejado. O Sporting começou o mês a perder no Minho, frente ao Sporting de Braga. Tony marcou e fez a festa dos minhotos. O Futebol Clube do Porto em casa venceu o Farense. Primeiro golo espetacular de Jorge Costa. O segundo, assinado por Mário Jardel. Na 10ª jornada, azuis e brancos tiraram vitória a Ferros em Vila do Conde. Mário Jardel, a 8 minutos do fim do encontro, deu os 3 pontos aos Dragões. Aio, na 9ª jornada, assinou a terceira derrota do Sporting no campeonato, no Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal, por 1-0. O Benfica em Lisboa, no Estádio da Luz, derrotou o Farense por 2-1. Após 11 jornadas, a classificação estava assim ordenada. Primeiro, o Futebol Clube do Porto com 29 pontos. Segundo, o Benfica com 26. Terceiro, Sporting 22. Quarto, Vitória de Setúbal 19 pontos. E em quinto, Lessa com 18 pontos. Em dezembro, Paulo Futre, um grande nome do futebol português, disse arrumar as botas. Estas botas, estas maravilhosas botas, foram as botas que eu fui campeão da Europa com o Futebol do Porto em Viena. É algo muito importante para mim é um símbolo. Passei com elas o melhor momento da minha carreira desportiva e ao olhar para elas quero-lhes dizer que terminou a minha carreira desportiva. Amaral, jogador de classe, média internacional brasileiro nos Jogos Olímpicos de Atlanta, foi emprestado pelo Parma ao Benfica. No Sporting, o treinador belga Robert Vazés demitiu-se após a 12ª jornada. Os Leões, com 2 empates e 3 derrotas em 12 jogos, começavam a falhar o objetivo, o título. Otávio Machado, de adjunto, passou a primeiro. Estreou-se com um empate a 0 em Chaves. Saber, defesa marroquino, ligou-se ao Alvalade. Emmanuel Amunique deixou o Sporting e foi para o Barcelona. Henrique Calisto saiu do Rio Ave após 2 empates e 11 derrotas em 13 jogos. Foi rendido por Carlos Brito. No Futebol Clube do Porto, Butorovic, internacional croata, defesa lateral, assinou. Domingos, restabelecido da operação, regressou aos treinos. Em dezembro, o campeão venceu os 2 jogos do campeonato. O Restelo ganhou por 2-0, com Mário Jardel imparável a avisar e a não deixar dúvidas nenhumas quanto à classe e talento do seu futebol. O Benfica só venceu a Norte, o Rio Ave, com um golo solitário do defesa central colombiano Bermúdez, à 12ª jornada. Em 1996 terminava com 13 jornadas cumpridas, com o Futebol Clube do Porto invicto à frente do campeonato com 35 pontos, seguido do Benfica com menos 5 pontos e do Sporting a 11. Quarto, Sporting de Espinho. Quinto, Sporting de Braga. Para a Taça de Portugal, na 4ª eliminatória, num confronto entre equipas da primeira divisão, num clássico, no Estádio da Luz, o Benfica eliminou o Vitória de Guimarães da prova, após prolongamento. Os vimaranenses recuperaram a desvantagem de 2 golos, o primeiro numa jogada monumental de Capucho. Com 2-2 no final da partida, nos 30 minutos de prolongamento, João Pinto pôs final à questão, lançando o Benfica na prova, numa época em que os encarnados tiveram no seu capitão e no guarda-redes Michel Peredom as suas grandes figuras. O ano começou com Mário Reis a deixar o Vitória de Setúbal à 17ª jornada. O Boa Vista, entretanto, rescindira com João Alves após 5 semanas de trabalho sem grande êxito.
Rui Casaca assumiu temporariamente a função de treinador. Depois, os achadrezados asseguraram os serviços de Mário Reis de regresso ao Norte com um contrato de 2 anos e meio. O Deportivo da Corunha manifestou interesse em Domingos e ofereceu 950 mil contos sem sucesso. Sandro transferiu-se do Vitória de Setúbal para a Espanha para o Hércules de Alicante. Iacchini, internacional nigeriano, voltou à cidade de Setúbal. Raul Oliveira, defesa central do Farense, foi contratado pelo Newcastle. Eurico Gomes foi o segundo treinador a deixar a União de Leiria, agora substituído por Quinito, mas sem êxito. Quanto ao Benfica, uma fotografia muito especial. João Pinto, até ao final da sua carreira, anunciou equipar de águia ao peito. Um dos melhores jogadores portugueses, um dos melhores jogadores da Europa, ficará ligado ao Benfica para sempre. Julgo que é o último contrato que estou a fazer como futebolista. Paulo Autuori, treinador brasileiro, falhava os objetivos para que fora contratado. Com dignidade, demitiu-se de treinador do Benfica. Gostaria de deixar isso bem claro. Não viemos trabalhar nesse grande clube, né, para fazer disso um bom emprego. Mário Wilson saiu da reserva para o ativo. Manuel José foi o treinador escolhido para passar a trabalhar na Luz. Ainda com Paulo Autuori ao leme, o Benfica iniciou o ano a vencer o Lessa por 5-1. Donizete inaugurou o marcador, apontando o seu 7º e último golo ao serviço dos encarnados. Martin Pringle, ponta de lança sueco, destacou-se com a obtenção de 2 golos, fixando mesmo o resultado do jogo. No primeiro encontro que Otávio Machado dirigiu em Alvalade, os Leões golearam os Salgueiros. 4-0 foi o resultado. Paulo Alves, com um golo fantástico, fixou a marca. Nas Antas, o Futebol Clube do Porto, na 14ª jornada, derrotou o Vitória de Guimarães por 3-1. Jardel voltou a avisar. Benfica, Futebol Clube do Porto. No Estádio da Luz. Os campeões nacionais voltaram a ganhar e praticamente assinaram a revalidação do título. Com estádios cheios, azuis e brancos, em Lisboa, deram nota do seu poder. Jardel, e é o gol do Porto! É o gol do Porto no Estádio da Luz! Jardel, da primeira ocasião que teve para marcar, conseguiu fazer o golo. Vamos ver de novo este gol do Futebol Clube do Porto, onde mais uma vez fica demonstrada toda a classe de Jardel. Repare como ele controla a bola e depois atira sem qualquer hipótese para Porradome. É o primeiro na Luz e para o Futebol Clube do Porto. E agora é o golo do João Pinto para o Benfica. É o golo do empate no Estádio da Luz. Uma falha de marcação dos centrais do Porto e João Pinto a aparecer derrompante, não dando qualquer hipótese a Hilário. Vai Barroso a atirar, a defesa de Porradome e na frente, é o golo do Porto. É o golo do Porto. Foi Jorge Costa, o capitão, a marcar. Com toda a força que tem, penso eu que não vai, em condições normais, que o Futebol Porto será campeão. Para o primeiro lugar, o campeonato penso que acabou hoje. A Reboleira, o Sporting venceu o Estrela da Amadora por 1-0 com um bonito gol de Sapinto no expirar do desafio. Leões, comandados por Otávio, no estádio do Restelo, frente ao Belenenses, registavam um segundo empate, 2-2, com Paulo Alves de regresso ao palco dos goleadores com 2 golos. Na cidade do Fundador, o Vitória de Guimarães venceu o Benfica por 1-0. Quimberto fez o resultado para os vimaranenses. No regresso de Guimarães, Paulo Autuori demitiu-se de treinador do Benfica. O Futebol Clube do Porto, com Jardel em pleno, goleava em casa o Sporting de Braga por 5-0. Ponta de lança brasileiro marcou mais 2 golos. E a primeira volta fechavam com o Sporting noutro clássico do futebol português a vencer o Boa Vista por 3-1. Os Leões marcaram os seus 3 golos da primeira parte. Pedro Barbosa e Jordanov iniciaram a marcha da vitória. Rui Casaca, temporariamente treinador do Boa Vista, perdeu a grande execução de Jimmy no livre que deu o golo aos achadrezados. Benfica, comandado por Mário Wilson, averbava a sua segunda derrota em casa, agora frente ao Belenenses. Os azuis ganharam por 2-1 e cometeram um feito que não conseguiam há 36 anos. Vencer no Estádio da Luz. O Futebol Clube do Porto despediu-se da primeira volta invicto, a vencer o Gil Vicente por 3-0 com a novidade de Domingos em campo e a marcar. No dobrar do campeonato, o Futebol Clube do Porto era primeiro com 47 pontos, o Sporting segundo a 13 pontos e o Benfica em terceiro a 14 pontos. Sporting de Espinho
Estrela da Amadora e Sporting de Braga eram candidatos à Europa. União de Leiria, Gil Vicente e Rio Ave fechavam a tabela classificativa. Houve 17 chicotadas psicológicas ao longo do campeonato. 16 das 18 equipas portuguesas da primeira divisão terminaram a temporada com treinadores nacionais. Curiosidades, Manuel José, ao maior currículo e experiência, correspondeu ao menor sucesso. Otávio Machado relançou o Sporting na Liga dos Campeões. Jaime Pacheco levou a Vitória de Guimarães à Europa. O mesmo acontecendo com Manuel Cajuda em relação ao Sporting de Braga. Para Carlos Manuel, 96-97 foi um ano em que se confirmou como um bom treinador, bem à semelhança do que foi como jogador. Explosivo. Mário Reis conquistou no Boa Vista, por onde entrou com mais de meia época cumprida o seu primeiro grande troféu, a Taça de Portugal. António Oliveira, campeão nacional, atingiu o topo. Uma palavra de mérito para um estrangeiro, Paco Fortes, um catalão, desde 88-89 treinador do Farense. Não há intempérie que caia e que dobre o estrangeiro mais português do nosso futebol com um trabalho exemplar no Algarve. No Benfica, as entradas e saídas continuaram. Donizete saiu a seu pedido e regressou ao Brasil. Oshinikov, guarda-redes internacional russo, foi contratado pelos encarnados. Talmente, internacional holandês, também começou a fazer parte dos quadros do Benfica para 97-98. Alemão e Wagner foram aquisições chegadas do Brasil. Com medo das aterragens no Funchal, Tiago abandonou o Marítimo, escondeu-se, o seu futuro foi o Benfica. Edgar, a jogar no Benfica, deu nas vistas. O Sporting contratou César Ramírez, um internacional paraguaio, um jovem avançado, pleno de recursos, cheio de futuro. Inácio assumiu o comando técnico do Marítimo. Em fevereiro, no dia dos namorados, elas foram com eles ao futebol. Manuel José iniciou sua carreira no Benfica em Braga com um empate a um golo. O holandês Glenn Helder marcou para o Benfica. Os bracarenses, invencíveis em casa de fronte de grandes, empataram por 0-1. Com um golo do sueco Martin Pringle, o Benfica venceu em Lisboa Gil Vicente por 1-0. Carlos Manuel e os Salgueiros protagonizaram a nota mais saliente do mês. Impuseram nas Antas a primeira derrota do campeonato ao Futebol Clube do Porto. O Salgueiros, 35 anos depois, voltava a ganhar em casa dos azuis e brancos. Desde abril de 96, que o campeão não perdia nas Antas o virtuosismo de Jardel e a eficácia de Artur não evitaram a derrota. Não há equipas invencíveis, temos consciência disso, não somos super-homens, somos constituídos, como todos os outros plantéis, de gente humana que tem as suas falhas. Não há, da parte do Carlos Manuel, o herói deste jogo. Há, essencialmente, da parte do grupo de trabalho, que foi forte, foi coerente, foi sério dentro do próprio jogo e, portanto, os heróis são, na realidade, os jogadores. O campeonato, o Futebol Clube do Porto terminou o mês à frente com 56 pontos, mais 12 que o Sporting, mais 13 que o Benfica. Vitória de Guimarães e Sporting de Braga projetavam-se em lugares europeus. Fevereiro foi também mês de Taça de Portugal. No país começou-se então a falar dos dragões sandinenses. Faziam acontecer taça, vindos da terceira divisão, constituíram surpresa ao afastarem Tigres de Espinho da primeira após o segundo jogo. Março foi um mês futebolisticamente magoado com a agressão do jogador Sá Pinto ao selecionador nacional Artur Jorge. No Gil Vicente, Fernando Festas foi o segundo treinador da época a cair. Manuel Fernandes regressou ao Bonfim para orientar o Vitória de Setúbal. O Sporting firmou novos contratos com jovens jogadores portugueses, tendo em vista o futuro. O defesa central Marco Almeida, o médio Varão e o avançado Luís Boa Morte deram nas vistas no Lourinhanense. No Benfica, Jordão, do Estrela da Amadora, assinou para
1997-1998. Valdir, conhecido pelo matador, ponta de lança brasileiro, chegou à Portela de Sacavém para vestir de encarnado. Ronaldo, defesa central brasileiro, e Gamarra, defesa internacional paraguaio, foram mais 2 reforços anunciados para o Benfica 97-98. Notícia, voltaram a ser os Dragões Sandinenses. Festejaram nova proeza. Afastaram da primeira divisão, nos oitavos de final da Taça de Portugal, o Estrela da Amadora. E com um gosto especial, fizeram taça na Reboleira ao ganharem por 2-1. Nós preferimos o Porto também, mas como somos portistas e os Dragões, contra Dragões não dá aquele sabor. E agora se fosse as Águias, não metia aquele gosto, devia de penar aqui somente. Na Reboleira, para o campeonato, o Futebol Clube do Porto empatou a 2 golos num jogo com final atribulado. Com azuis e brancos, com um ataque de nervos após uma grande penalidade bem assinalada por falta de Sérgio Conceição. Foram lamentáveis os incidentes, a indisciplina visível. O espetáculo ficou manchado. Num jogo equilibrado, os campeões manifestaram baixa de forma com Hilário, jovem guarda-redes lançado para a ribalta a perder índices de eficiência. O Estrela da Amadora, com um campeonato regular, longe de aflições de outros anos, conquistou ponto merecido. Manuel José. Face a José Romão, sofria em Chaves a primeira derrota. Os flavienses, frente aos encarnados, confirmaram temporada regular. Com bons resultados e boas exibições, venceram naturalmente por 3-1. Na Luz, o Benfica sofreu segunda derrota consecutiva, a 6ª dos encarnados. A alma salgueirista voltava a acender-se. Mostrava no ninho da águia que também tinha pretensões à Europa para 97-98 e em 93 anos de história vencia finalmente o Benfica. No afundar da tabela, há 30 anos que o Benfica não sofria 4 golos na Luz para o campeonato. A 23ª jornada, o mau momento do Futebol Clube do Porto foi testado por Otávio e pelo Sporting. António Oliveira tinha então a equipa na curva mais baixa de produção. Chegar ao Oceano e aparecer o golo. Marca o Sporting por Beto no Estádio das Antas. O Sporting em vantagem. Graças a este golo marcado por Beto, o mais novo jogador em campo. O Sporting a marcar o segundo golo. Golo do Sporting. E o gol do Porto, com um frango do Filipe Gozo. A bola escapou-lhe das mãos, é uma bomba de Barroso aos 25 minutos, 2-1, com 20 minutos para jogar. Este gol vem como trazer de novo a emoção ao jogo. Leões venceram e acenderam a chama da competição. Assumiram-se como candidatos ao título. Na 24ª jornada, no estádio do Bessa, o Futebol Clube do Porto reencontrou-se e venceu por 2-0, com uma novidade, Fernando Mendes, especialista com arte e engenho na transformação de livros. Fez o resultado da partida 2-0 para o Futebol Clube do Porto. O Vitória de Guimarães, com um golo monumental de Quimberto, inaugurou o marcador em Alvalade. Mas o Sporting acabou por vencer, folgado por 4-1. No final de março, após a 24ª jornada, o Futebol Clube do Porto comandava com 60 pontos, segundo Sporting 53 pontos, terceiro Benfica 44 pontos. Sporting de Braga e Vitória de Guimarães continuavam a projetar-se na Europa. Abril transferiu Nuno Gomes, ponta de lança do Boa Vista, para o Benfica. Nuno Gomes, internacional português, com 19 golos durante a temporada, assinou com os encarnados um contrato válido por 4 anos. Jamir, aquisição 96-97 do Benfica, não foi trinco eficiente. Partiu de regresso ao Brasil. Domingo, voltou aos relevados. Didier Lang, médio francês do Metz, veio a Lisboa ligar-se ao Sporting. Simão Sabrosa, um jovem talento das escolas de Alvalade, assinou pelos Leões até o ano 2004. Pedrosa, com uma época em que regressou ao seu melhor, prolongou o seu vínculo ao Sporting até 2001. O Leão a preservar o futuro em português. Diamantino fez subir o campo maiorense à divisão principal. Foi anunciada a sua saída do Alentejo. Fernando Santos, há 2 anos e meio na Amadora, revalidou o contrato. O seu trabalho na Reboleira merece elogios. Vítor Manuel anunciou que deixava Belém. Em abril, os Dragões Sandinenses continuaram a ser notícia. Vieram à Luz defrontar o Benfica em ambiente de festa. Perderam, mas deixaram simpatia. Os encarnados ganharam por 5-1, mas quando os Dragões marcaram, assustaram a águia. Senti que tudo era possível que ia empatar o jogo.
Parece que eles dão a impressão que o vinho que estava... Não é de certo o vinho que eles beberam ao meio-dia era do Benfica. Ai, nós perdemos com o Benfica, já estamos todos. Valdir, o matador, estreou-se frente aos Dragões Sandinenses a marcar de Encarnado. Nas meias finais da Taça, Encarnados, no seu melhor jogo da época, eliminaram os campeões nacionais. Foi a única exibição da Águia ao longo da época com a chancela à Benfica. Passar por Silvinho, pode marcar o Benfica. Valdir, atira a bola. É o gol do Benfica. Valdir a fazer 1-0. Bem, Pedro Henriques. E agora Edgar, com espaço para iniciar o contra-ataque. Tem João Pinto na zona central. Está o trio de ataque do Benfica. A bola para Edgar, isolado frente a Silvino. Faz o 2-0. O Benfica ganhava, dava alegria aos adeptos e marcava lugar na final da Taça. Abril foi ainda mês de derby na Luz, Benfica Sporting. Marcação de João Pinto, já na grande área, atira João Pinto e o gol do Benfica! É o gol no Estádio da Luz! O Benfica venceu e tirou o Sporting da rota do título. O Futebol Clube do Porto em Faro ganhava por 2-1, entrava definitivamente no corredor do título. Artur marcava os 2 golos dos azuis e brancos, com Jardel a assistir com show de bola o seu compatriota para o segundo dos Dragões. Abril terminou após a 28ª jornada. O Futebol Clube do Porto era primeiro com 70 pontos, segundo o Sporting a 8 pontos, terceiro Benfica a 16 pontos. Salgueiros e Sporting de Braga continuavam projetados para a Europa. Em maio, o Futebol Clube do Porto fez a festa do seu primeiro tricampeonato. Este título é dedicado a Oliveira. O Futebol Clube do Porto mostrou em campo que é o maior clube português e ninguém tem dúvida disso. O Futebol Clube do Porto sagrava-se campeão nacional em 96-97, ao vencer em Guimarães por 4-0. O Varzim festejou o regresso à primeira divisão 10 anos depois. Um clube com estrutura de primeira divisão, é evidente que tudo é diferente a partir de agora. O Campoeirense, um ano após a queda na divisão secundária, sentiu a alegria do regresso à divisão maior, com o primeiro lugar na honra. Creio que vamos a fazer figura na primeira divisão e vamos andar para a frente e orgulhar-nos por pertencer principalmente à nossa região e a este nosso país. Jimmy, melhor marcador do Boa Vista com 24 gols na temporada, anunciou a sua transferência para o futebol inglês, para o Leeds United. Valdo, internacional brasileiro. Depois de espalhar o perfume do seu futebol na Europa, em grande parte ao serviço do Benfica, decidiu deixar Lisboa e acabar a sua carreira desportiva no Japão. Aqui fiz amigos, levo o Benfica no coração. Em maio, Boa Vista, num grande e espetacular jogo de futebol, ganhou direito à final da Taça de Portugal. Lá está Sanches a tirar diretamente e o golo do Boa Vista é Foi Hélder. Um grande toque de calcanhar de Hélder e o Boa Vista a marcar aos 12 minutos. Tinha dito que Sanches ia bater diretamente. A bola ia a caminho da baliza, mas talvez não entrasse, não fosse o desvio de Hélder, um toque providencial. Ataque do Sporting, pode criar perigo Sapinto, agora já recolocada a defesa do Boa Vista, ainda assim o remate de Jordanov e o golo do Sporting. Jordanov a empatar o jogo. Ficou a dúvida por momentos se a bola tinha batido do lado de fora ou dentro da rede. Golo de Jordanov. Jimmy no remate direto e o golo do Boa Vista, Jimmy a marcar para o Boa Vista. 3 minutos depois do Sporting ter empatado o jogo. Jimmy a fazer o 2-1 para a equipa achadrezada. Excelente trabalho de Luís Miguel. Sapinto para a Adji e o golo do empate do Sporting Adji. Excelente o trabalho de Luís Miguel e Sapinto na direita. 22 minutos da segunda parte, Adji volta a empatar o jogo.
Livre marcado para a área, Litos de cabeça e é o gol do Boa Vista no último minuto. Agora os jogadores do Sporting ficaram à espera. O Timóteo não deixou, não esperou que os sportinguistas se organizassem, apanhou desprevenido a defensiva do Sporting. Com este golo de Litos, após um verdadeiro espetáculo de futebol, estava encontrado com mérito o segundo finalista da Taça de Portugal 1997, o Boa Vista. Para o campeonato, em maio, a 4 jornadas do fim da prova, no Verde Minho, na cidade do fundador, o Futebol Clube do Porto alcançou o almejado tricampeonato. Bateu o Vitória de Guimarães por 4-0. Expressou de forma viva quão justa foi a festa azul e branca. Jardel e Zaovic deram carta. Ouro sobre azul no concretizar da proeza do Futebol Clube do Porto. Zaovic assinou o último golo do jogo do título. Desde 79 que isto era um sonho de todos nós e meu em especial, portanto neste momento de grande alegria quero agradecer a Deus ter-me dado forças para poder lutar contra tanta coisa que não quero neste momento recordar, mas agradecer-lhe que nunca desanimei, acreditei sempre que havia de ser feita a justiça, de que havíamos de ter a sua proteção e hoje podemos naturalmente que encher a nossa cidade, a nossa região e por esse país fora todos os portistas de alegria. Como portista não posso deixar de lhe dizer neste momento de que desejo e dedico todo este campeonato a grande massa associativa que o Futebol Clube do Porto tem e como portista, repito, sinto-me o homem mais feliz da vida neste preciso momento. Na jornada seguinte, no Estádio das Antas, em família, os Dragões comemoraram a conquista do título 96-97 com muita juventude, muita frescura. E venceram o Benfica por 3-1. O corte imperfeito de Ronaldo vai chegar ao Jardel e é o gol do Porto. 1-0, golo do Porto. Arthur a conseguir aproveitar da melhor forma um corte imperfeito de Ronaldo, a partir em velocidade para o cruzamento. Perladome não consegue a interseção e Jardel aumenta a contabilidade na liderança dos melhores marcadores. Bola para Jardel no passe de Luís Jorge, pode ser 2-0 e é 30º golo de Mário Jardel no campeonato. Jardel no cabeceamento impecável, mais uma vez na desmarcação. Tahar voltou a ficar a ver e Jardel, que fugiu a tempo de fora de jogo, conseguiu chegar muito bem ao cruzamento. É um excelente golo do avançado brasileiro. Uma falsa grande penalidade deu no meio da festa azul e branca um golo vestido de encarnado. Ordem para rematar, Valdir Silvino pela frente, não consegue defender, é o gol do Benfica. Já marcado, a saltar ali para o golo, Jorge Costa a fazer o 3-1. Jorge Costa repôs a verdade no marcador. Depois, o São João antecipado das Antas. 33ª jornada no estádio 1º de Maio em Braga. O Futebol Clube do Porto foi o primeiro a marcar com um grande gol de Costa, mas o Sporting de Braga acabou por vencer a equipa tricampeã nacional por 2-1, fechando contas com os grandes, invicto, e ficou com a Europa mesmo ali ao pé. No Alentejo, em Campo Maior, Vítor Paneira, portentoso, abriu caminho para a vitória dos vimaranenses frente ao Benfica, não na derrota dos encarnados. O Vitória de Guimarães venceu por 2-0 e ficou também com a Europa, ali mesmo, ao lado. Maio terminou com o Futebol Clube do Porto, já campeão, com 82 pontos. Segundo, Sporting, com 69 pontos. Terceiro, Benfica, com 58 pontos. Sporting de Braga e Vitória de Guimarães a espreitarem a Europa.
Na memória do campeonato 96-97 assinala-se o Futebol Clube do Porto foi o ataque mais produtivo com 80 golos marcados. Só frente ao Estrela da Amadora, nas Antas ficou em branco. Para o Boa Vista, o recorde de golos marcados num só jogo frente ao Gil Vicente, 7, aconteceu no estádio do Bessa, à 28ª jornada. Os pontas de lança Jimmy e Nuno Gomes assinaram cada um um hat-trick, com Nuno Gomes a fazê-lo em apenas 11 minutos. 13 hat-trick constam da estatística da prova. Foram apontados 30 gols através da execução de pontapés de livre direto, com Barroso do Futebol Clube do Porto a superiorizar-se com 4 conversões. O Sporting foi quem marcou o maior número de gols após lances de bola parada. Foram 225 os golos marcados nesta situação durante o campeonato. Houve 83 grandes penalidades, 58 convertidas. O Farense foi o mais beneficiado com 9. Ageri, o melhor marcador, com 5. Domingos tem agora 97 golos marcados, está a 3 dos almejados 100. O número de golos apontados nos últimos 5 minutos de cada jogo. Foram obtidos 175 golos de cabeça. Jardel destacou-se com 10 cabeçadas certeiras. Drulovic e João Pinto criaram 18 jogadas de golo. Foram marcados 760 golos no campeonato à média de 2,48 por jogo. A jornada mais rica foi a primeira com 34 golos. A mais pobre, a 29ª, com apenas 14. Mário Jardel foi a figura do campeonato com 30 golos. Obteve um hat-trick frente ao Desportivo de Chaves e pisou por 8 vezes. Trata-se do melhor ponta de lança do futebol português. Elegante, eficaz, cabeceador, jogador espetáculo. Mário Jardel, um verdadeiro Super Mário. Agora Jardel e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Junho foi mês das últimas decisões da época futebolística 96-97 e do futebol em festa pelo país. Ponto alto dos festejos, Estádio Nacional ao Jamor, com a final da Taça de Portugal. Boa Vista Benfica. Um espetáculo de cor, entusiasmo, desporto e bom futebol. Sanches para o remate, muita força e o gol do Boa Vista! É o gol do Boa Vista, uma autêntica bomba do boliviano Sanches. Michel Perrodone nem sequer se mexeu. Velocidade Simic, lá está a velocidade agora e gol do Boa Vista! Nuno Gomes a aparecer e a fazer o 2-0 numa jogada simples. Marinho calado, está calado, remate calado e o gol do Benfica! É o gol de Calado! Ricardo a ser surpreendido e Calado vem aqui cumprimentar o banco do Benfica para o 2-1. E agora Nuno Gomes, a ultrapassar ali Ronaldo e a tocar por cima de Perrodome e agora é penalti. Sanches vai partir para a bola, atira o gol do Boa Vista. Sanches a visão. 3-1, segundo gol de Sanches. Para Adriui, a tirar de primeira e o gol do Benfica. Adriui a fazer um remate centro-remate. Uma grande vitória do Boa Vista. É uma vitória dos jogadores, foi brilhante. Boa Vista,
vencedor da Taça de Portugal 96-97. Este é o momento mais alto da minha carreira. Estou muito satisfeito. A Académica viveu um momento de grande euforia. 10 anos depois, a alegria do regresso à Primeira Divisão Nacional. A Briosa de Coimbra e os estudantes doutores festejaram a subida. Penso que a Massa Associativa queria particularizar. Os estudantes de Coimbra deram um apoio extraordinário para que a Académica conseguisse os seus objetivos. Agora a Briosa vai conviver com os maiores do futebol português. Entre maiores, tudo em aberto para a última jornada em junho, quanto ao derradeiro passe para a Europa em 97-98. Luta acesa em Guimarães, no Guimarães Braga. Derby minhoto com 0-0 final. Em Faro, Farense Salgueiro. Salgueiros precisava de vencer, teve o pássaro na mão. Abílio não converteu o sonho em realidade ao falhar a grande maridade. E também ao rematar a barra. Uma história de nervos, emoção, suor e lágrimas, com Vira Minhoto em Guimarães, a virar europeu. E parabéns ao Salgueiros pelo campeonato que fez, parabéns ao Carlos, parabéns ao Guimarães e naturalmente ao Braga. Mas uma palavra de apreço para o Carlos. É verdade, eu corroboro das palavras do Manuel Cajuda. A grande Porto! A grande Porto! Em apoteose, o Futebol Clube do Porto festejou o seu primeiro tricampeonato 75 anos depois de ter conquistado o seu primeiro título nacional, em família. Na prova da regularidade, o Futebol Clube do Porto foi a equipa mais constante, melhor apetechada, mais disciplinada, mais equilibrada, melhor estruturada, com estabilidade diretiva e técnica. Por isso, foi mais eficaz. Se o Futebol Clube do Porto tem sido forte, em 96-97 foi mais forte. Daí o sucesso e a aclamação populares. Na última jornada, os azuis e brancos venceram Gil Vicente por 3-0. Foi o culminar do 7º campeonato, conquistado nos últimos 10 anos, pintando de azul e branco o Portugal futebolístico. Fiquei muito contente, é quase como quando eu tive a minha primeira filha, que foi uma alegria enorme e penso que para mim também foi um espetáculo. Final, destaque para o primeiro classificado, o campeão, o Futebol Clube do Porto, com mais 13 pontos que o Sporting e mais 27 que o Benfica. Desceram de divisão o Sporting de Espinho, a União de Leiria.